Prosseguindo a nossa entrevista, Leonardo. Você consegue ter um padrão, fazendo a comparação, né, 2011, 2012, 13 para agora, Uhum. da taxa de letalidade? O Covid, nós temos uma taxa de letalidade no Brasil, se você pegar aí 620 mil mortes para mais de 20 milhões de infectados, você tem uma taxa de aproximadamente 3% de letalidade. Sim. Tem uma estimativa de qual foi a letalidade do H1N1 naquela época e fazer uma comparação com o Covid? Olha, se a gente for pegar só a letalidade assim absoluta, vai ser difícil a gente tirar os vieses, né? Que são, por exemplo, as subnotificações ou a hipernotificação, que hoje em dia a gente não pode nem falar de hipernotificação, que as pessoas já dão uma cancelada, né? Ou ainda, por exemplo, cofatores de comorbidades, coisas assim. Então, tudo isso eu creio que tem sim uma grande interferência quando você vai avaliar o número ali do nível de letalidade. Mas eu me recordo que a notificação para H1N1 lá atrás nem era assim tão maciça como hoje. Hoje, realmente, assim, eu posso dizer, a gente tem dificuldade, às vezes, para encontrar um teste para testar uma crise inicial, um sintoma inicial parecido com o de gripe. Olha, está muito mais disponível do que era antes com H1N1. O teste, geralmente lá, não era feito, por exemplo, com pesquisa de mucosas. A gente fazia um teste indireto. Esse teste indireto era com a sorologia. Então, a sorologia a gente sabe, o nosso corpo demora um tempinho para ter os anticorpos que são contra especificamente aquele tipo de patógeno. Então, o teste era mais esse. Os testes rápidos eram mais esses, né? A gente não tinha tanta, assim, disponibilidade dos outros testes. Então, eu acho que houve uma... não se notificou todos os pacientes com H1N1, por isso o número, né, no denominador vai ficar, desse cálculo matemático, vai ficar falseado, né? Vai ficar menor. Mas a letalidade lá era de aproximadamente menos que 2. Menos que 2, exatamente. Então, nesse sentido, sim. Mas também a quantidade de diagnósticos, né? Também foi bem diferente mesmo. A gente pega nessa ocasião dessa pandemia, eu recordo da de H1N1, teve uma mobilização central. Todo mundo se concentrou para chegar a um bem comum, né? E no advento do corona agora, teve uma dualidade muito grande, Sim, sabe? Os caminhos foram distintos, né? E as pessoas, levadas por suas paixões, elas acabavam se contrastando. Existe algumas pessoas que querem o tratamento, entre aspas, tratamento precoce, que não é exatamente um tratamento precoce, né? sim, sim. Tratamento preventivo. E existe algumas pessoas que alegam que o único tratamento existente é a vacina. Você consegue colocar pra gente exatamente como funciona a questão do tratamento preventivo, da vacina, para que a gente possa deixar bem claro, estabelecido, na visão de um médico, como funciona isso? Então, a questão de diferenciar isso é muito importante, porque até na busca dos resultados, por exemplo, se você quer um resultado preventivo, você vai ter que perguntar coisas diferentes para a doença, para o paciente, para o contexto. Se você quer um resultado terapêutico, você também vai ter que fazer uma outra pergunta em um outro contexto para um outro paciente, né? Então, terapia é quando a doença já está instalada, né? Você faz um diagnóstico, esse diagnóstico clínico vai precisar de uma confirmação por exame, até porque COVID nos sintomas iniciais é muito indistinto de outras síndromes respiratórias, provocada pelo vírus sincicial humano, pela família influenza, influenza A, influenza B, H1N1, enfim. eh, Todos esses vírus têm um sintoma inicial muito semelhante. Então, você faz a investigação clínica, faz a suspeição, faz o exame, faz o teste, eh, e aí, dentro daquele tratamento que você vai instituir para o paciente, também ele vai chegar em vários momentos. Por exemplo, pode ser o início dos sintomas.
ou pode ser que o paciente já esteja com sintomas pró-inflamatórios em outros órgãos, né? Ou pode ser que o paciente já esteja em insuficiência respiratória. Então, o tratamento em cada uma dessas instâncias é completamente diferente, né? Agora, vacina. Qual é a intenção da vacina? A vacina é para prevenir aquela instalação, dando condições para que o contato com o vírus não gere a doença, né? Ou seja, que eu tenha anticorpos, quando o vírus chega em mim, apesar de ter sido infectado, eu dê fim ao processo patogênico. Eu impeça que o vírus fique fazendo replicação viral nas minhas células e a doença seja interrompida. Então, a vacina tem outro objetivo, Que é atenuar que é o efeito. reduzir a circulação do vírus e também evitar o início do processo de patogenia, ou seja, evitar que eu realmente fique doente, né? Então, aí sim é uma prevenção. Já a vacina, as medicações que eu instituo, a depender do momento da doença do paciente, aí sim é terapêutica, né? Você, como médico, chegou, quando você encarou, né, a circunstância de pessoas com corona, você chegou a receitar os remédios do dito tratamento preventivo? Sim, o pessoal falava, né, tratamento preventivo, né? Mas eu tinha outros objetivos com relação a isso. Cheguei a tratar assim. Então, eu atendi até em um pronto-socorro praticamente assim, de novos casos de Covid, diversos casos que chegavam no início ali, né, dos sintomas de gripe, por exemplo. Pedi o teste era para você ser feito a partir do 4º ou 5º dia de sintomas, porque é a partir desse dia que a carga viral subiu e você vai ter chance de pegar essa carga viral nas secreções nasais ou orofaríngeas profundas. Então não adianta fazer o teste antes, que ele vai dar negativo, mas não quer dizer que você não tenha. Então chegava muito esses pacientes. E aí eu pensei, né, como médico, pensando na fisiopatogenia, pensando na farmacologia, em algumas medicações que poderiam ajudar o paciente no combate daqueles sintomas. Por exemplo, o uso de vitamina C ajuda em alguma coisa? Sim, ajuda a configurar que o paciente tenha uma imunidade humoral um pouco mais célere. O uso de ivermectina, que é um remédio que a gente usa como antiparasitário. E o antiparasitário, para poder fazer um efeito, ele precisa ser um antiparasitário que ajude a eliminar uma célula que tem um revestimento celular parecido com o nosso. Então é difícil, né? Mas o invólucro do vírus, né, é semelhante à composição de uma membrana celular. Então, quem sabe estimular a imunidade para uma defesa natural killer por meio de uma ivermectina ajudasse. Isso é algo que você tem assim uma ideia. Mas você era amparado por algum artigo científico, outros médicos? Qual era a sua base para estar amparado nessa decisão de usar, por exemplo, a ivermectina? A base era a liberdade médica de decisão, a informação do paciente, né? Eu nunca propunha algo para o paciente que não fizesse sentido para ele. Também o estudo farmacológico, farmacocinético e dinâmico daquela medicação, para que ela serve, onde ela atua, vendo uma relação lógica entre uma coisa e a outra. Dizer que eu tenho um artigo científico, por exemplo, que me embasasse completamente para dizer que foi feito um trial ou um estudo randomizado duplo cego específico com um número de pessoas grande e durante um tempo bom de pesquisa para embasar esse tratamento, não. Isso a gente não tem, né? É uma doença nova, né? Doença nova, né? Não foi feito eu não tinha esses estudos na minha mão para poder comprovar isso ou não, mas eu tinha um remédio, tinha um conceito farmacológico, fisiopatogênico, o paciente, né? Tinha as nossas razões envolvidas e a proposição, né? E outra, que eu acho importante, por que não
acompanhar esse paciente e ver a evolução desse tratamento no seu próprio acompanhamento, né? Então, todos esses pacientes, eu acompanhava a cada 48 horas, acompanhando o paciente. Você está falando no número de quantos nesses 2 anos de Covid? Ó, vou fazer uma média, mais ou menos, de que pacientes de enfermaria que eu pude fazer esse acompanhamento foram mais de 1.000. Mas pacientes de ambulatório foram bem mais de 6.000 pacientes. Porque eu atendia vários, né? Num período de uma consulta ambulatorial, numa manhã, numa tarde, durante todas as semanas. E acompanhava esses pacientes por telemonitoramento a cada 48 horas, quando ele já ficava bem, depois de 10 dias, depois de 12 dias, 14 dias, que a gente conseguia dar a alta do paciente, eu via qual era a minha taxa de efeito colateral de medicamento. Nula. Nula? Nula. Eu não tive nenhum paciente. Isso aplicando ivermectina e azitromicina. Cloroquina não. Cloroquina eu nunca apliquei, né? Até porque realmente eu não estudei isso para poder ter essa clareza, também não tinha essa segurança e também não tinha estudos para embasar isso. Mas quanto de ivermectina ou de azitromicina eu já tinha usado na minha prática clínica antes, na minha vida, né? Muito. Então eu já sabia mais ou menos que o efeito colateral dessas medicações para outras doenças eram baixos, né? Então, aplicá-las agora para a Covid confirmou que, nesse contexto da Covid também, eu tive nulo efeito colateral do uso de ivermectina, do uso de azitromicina, né? Mas o meu objetivo era acompanhar o paciente, né? E se o paciente chegasse para mim e perguntasse assim, doutor, mas você tem comprovação de que usando essas medicações eu vou ficar bem? Eu explicava para ele o propósito, mas era também a liberdade dele, né? Usar aquele medicamento, confiar na lógica daquele tratamento, né? Acompanhar comigo nos dias seguintes, né? Então, eu fiz dessa forma, E o meu resultado foi bom, foi favorável.